Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. A inspeção de produtos de origem animal tem muitas faces, dentre elas a atuação na agroindústria de pequeno porte. Nessa esfera, o papel do médico veterinário no desenvolvimento econômico e social fica bem evidente, assim como a necessidade de uma maior plasticidade nas atribuições do profissional, que pode atuar em carne, ovos, leite, mel, pescado. E é sobre isso que conversamos hoje com Anderson Batista, médico veterinário graduado na UENF e que trabalha no IDAF, no Espírito Santo. Se você quer saber mais sobre as diferentes áreas da medicina veterinária, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos e ativar o sininho das notificações. Me siga também nas redes sociais, no @canal Papo de Veterinária no Instagram, onde eu trago para você diferentes informações sobre a profissão. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming e toda segunda-feira temos episódios novos. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Anderson Batista, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ele fez pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos e especialização em higiene e inspeção de produtos de origem animal e vigilância sanitária de alimentos pela Universidade Castelo Branco. Atualmente, ele está na gerência de agroindústria de pequeno porte do IDAF, no Espírito Santo. Então, seja muito bem-vindo, Anderson. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui ajudando um pouquinho, falando um pouquinho da nossa experiência, né? Essa nossa carreira que é tão gostosa e tão prazerosa. Sim. Anderson, quando você pensou em entrar na medicina veterinária, você já tinha uma área de atuação em mente ou você foi descobrindo as possibilidades ao longo do curso? Então, eu acho que pouca gente entra para fazer medicina veterinária pensando na área de alimentos, né? Pensando na área de inspeção. E comigo não foi diferente, não. Minha ideia inicial era trabalhar com reprodução, na área de melhoramento genético, reprodução, e dentro da minha vida acadêmica foi para onde eu tentei me direcionar, me encaminhar, né? Só que ao longo do curso, na verdade, depois que eu me formei, eu fiz lá na UENF, em Campos, né? Voltei para o Espírito Santo e falei assim, e agora? Qual é o mercado disso aqui no estado? A gente está falando isso em 2002, né? Então, o mercado era bem restrito, poucos produtores trabalhavam com a parte de melhoramento genético, inseminação, ainda estava engateando aqui no estado. E eu não tinha know-how, eu não tinha contatos que pudessem me colocar no mercado, né? Então, eu me sentia assim, um pouco meio que perdido, né? Após a minha formatura. Acho que como todo recém-formado fica, né? Fica sem saber para onde vai, enfim. Então, surgiu a oportunidade de entrar no IDAF, primeiro como temporário, né? O famoso DT, e já fui direto para a área de inspeção. Eu entrei 2 ou 3 meses depois que eu me formei e já fui lá para o frigorífico Abave, que é o frigorífico da Cofril. E já fui trabalhar logo de cara no maior frigorífico do estado, né, com inspeção estadual, e fui lá sem saber nada praticamente de inspeção, porque era uma matéria que durante o curso não chamava tanta atenção, né? Também pela UENF, tem um direcionamento muito para a área de pesquisa, né? Então, eu acabei indo para lá, mas falei assim, olha, eu tinha consciência de que eu ia ter que estudar, ia ter que correr atrás e começar do zero, né? E foi assim. Tive a ajuda de muitos colegas que já estavam na inspeção, auxiliares de inspeção também, que me passaram muito da prática, né, em si, da inspeção.
E fiquei quase 3 anos, né, na área de inspeção em frigorífico, né? Mais um pouco, 4 anos. Também trabalhei um tempo no IDAF como DT na área de defesa agropecuária, porque eu fiquei um tempo na Cofrio, depois eu fui para Linhares, trabalhei na defesa, fiquei lá, né, na coordenação da campanha de aftosa, de brucelose, AIE, então trabalhei na parte de campo. Depois eu voltei para a inspeção novamente em Aracruz, no frigorífico Friara. Fiquei lá mais um tempo. Depois eu saí. Aí eu saí do IDAF e fui, mas continuei na área de alimentos. Continuei trabalhando como RT de uma rede de supermercados, com mais de 21 lojas, e dando treinamento, cursos de boas práticas para os funcionários, e trabalhando toda a parte de armazenagem, recepção, expedição dos CDs. E depois eu voltei para o IDAF já concursado em 2008, né? Então, quando eu retornei para o IDAF, eu já tinha uma bagagem na área de inspeção e voltei e fui de novo para a área de inspeção, mas já no escritório central, né? No IDAF do Central já, e assumi a chefia do serviço de inspeção, né? E fizemos um trabalho aí de quase 8 anos lá. E, Anderson, você acredita que, assim, a gente percebe que os alunos têm bastante receio em acabarem indo parar numa área em que eles não tiveram muita vivência ao longo da graduação, e a gente sabe que isso é bem comum. A gente sabe que dentro de uma realidade entre o que você espera fazer e as oportunidades que surgem depois que você está com o diploma na mão, às vezes tem um vácuo aí que a gente precisa se adaptar. E aí, como foi para você essa questão de inserção em uma área que você não tinha muita experiência? Você já comentou sobre a ajuda de outros profissionais, né, que contribuíram ali para que você conseguisse atuar, mas você acha que é muito complicado, é muito difícil, ou na sua percepção isso continua sendo comum na área que você atua hoje? Dado que, né, as pessoas geralmente não entram na faculdade pensando muitas vezes em trabalhar nessa área. Então, Thaís, eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Por mais que eu tenha ido para a inspeção, depois, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser inspeção, né? Até meus projetos de vida para aposentadoria envolvem a área de inspeção, entendeu? Então, assim, primeiro, você tem que ter disposição de correr atrás de estudar, né? A gente estuda até hoje. Eu tenho 20 anos de formado, 20 anos atuando na área de inspeção e a gente continua estudando, né? Então, a gente está sempre buscando conhecimento, se atualizando, e fazendo aqui, assim, fazer o que gosta é fazer bem feito. Não adianta se você não conhecer, não estudar e não saber aquilo, você não vai fazer um bom trabalho, né? Então, assim, hoje eu vejo que Deus direcionou minha vida muito bem, muito melhor do que eu tinha me programado para ela, né? Então, hoje eu me sinto realizado na questão de onde eu estou hoje, né? Principalmente na gerência de pequeno porte, que é uma coisa que eu sempre, que a gente depois até fala um pouquinho mais nela, mas a inspeção para mim a princípio, foi uma saída, né? Uma rota, né? Mas que hoje eu vejo que eu não me vejo fazendo outra coisa. A gente percebe que o encantamento da sociedade, de maneira geral, com relação ao trabalho do médico veterinário, muitas vezes está na lida direta com animais, né? Aquela coisa de, o bichinho fofinho, a vaquinho, o cavalinho, a produção de alimentos, e essa área de inspeção, de tecnologia de alimentos, de defesa sanitária, muitas vezes não é muito vista pelas outras pessoas que não são do meio. Mas a gente percebe em outros papos que a gente conversou com profissionais que atuam nessa área, que a importância dessa área é indiscutível, né, para a gente ter acesso a alimentos de qualidade e a gente ter esse controle, né, de doenças veiculadas por alimentos, enfim, tem vários aspectos aí que a gente poderia citar.
E é um trabalho que acaba sendo apaixonante, porque você sabe a importância daquilo que você está fazendo para o meio que você vive. Então, é bem bacana isso, né? Acho que na sua fala isso fica bem claro. E também a possibilidade de aprender. A gente sai, mesmo que a gente não saia com uma base muito sólida em alguma área, a gente sabe que é totalmente possível aprender a atuar em qualquer área que a medicina veterinária proporcione, né? Então, é bem bacana os alunos terem essa mente aberta para, caso durante a graduação seja possível, terem as experiências em diferentes áreas, em diferentes disciplinas ali, até para terem uma ideia se é possível ou não para aquele indivíduo gostar de uma determinada área, mas eu acho que é só uma vivência real no dia a dia que permite essa escolha com mais critério, senão fica muito abstrato, né? Ah, não, eu acho que eu não ia gostar de trabalhar com inspeção. Quantas atividades na sua vida você fez relacionadas a essa área, né? Então, é interessante isso, né? Eu tive colegas que entraram para a inspeção e realmente não se adaptaram, não gostaram, inclusive fizeram pedido para sair, outras concursadas até saíram do órgão, né? Porque tem, tem que ter uma entrega também, né? Você está sempre trabalhando no limiar ali entre sua técnica, né, o seu conhecimento, né, mas do outro lado tem seres humanos, não animais também, né, os proprietários dos animais, dono do frigorífico. Então você trabalha ali numa linha, né? E uma coisa que quando eu entrei me falaram, e eu guardei isso para mim. Eu repito para todo mundo que começa a trabalhar nessa inspeção, né, que o melhor inspetor, né, a melhor inspeção não é aquela que mais condena, mas aquela que mais se aproveita, né? Só que para você fazer isso, você tem que ter muito conhecimento técnico na área, porque se você ficar em dúvida, você condena, você entendeu? Então, assim, você passa a ter uma responsabilidade grande nas mãos. E a inspeção, ela não é só ali no momento, é você traçar um plano, traçar metas, objetivos, é você fazer um plano de trabalho dentro de um estabelecimento, ou no meu caso hoje, que eu trabalho com pequenos estabelecimentos. Então, a gente está, toda vez que eu vou fazer uma inspeção em um estabelecimento, eu tenho que estudar o estabelecimento antes, eu tenho que pegar o manual, eu tenho que pegar todo o histórico dele, se ele já teve algum problema nas análises fiscais ou não. Então, eu tenho que fazer esse estudo do estabelecimento, ver o histórico, ver o manual, para depois ir fazer essa inspeção. Então, assim, não é nada que seja rotina, fixo, todo dia, como muita gente acha que é. E aí existe também a questão da responsabilidade, né? Por isso que eu acho que é interessante a gente puxar já para essa área da agroindústria de pequeno porte, porque a gente sabe que no pequeno porte as margens são muito mais estreitas. Então, a possibilidade de repente, a condenação de um produto levar à falência daquele estabelecimento é muito maior do que quando você tem um problema desse tipo em uma indústria de maior porte. Então, como é que você encara esse trabalho? Então, a gente tem uma proposta na GEAP, que é a Gerência do Trabalho, que é você ter foco no produto, né? Nosso sistema de inspeção ele é muito voltado para estrutural, parte estrutural, né? Só que com pequeno não tem como a gente fazer todas as exigências físicas de estruturas, de equipamentos que para uma indústria consegue absorver isso e implantar rapidamente. Então, a gente trabalha muito a questão das boas práticas, né? E foco no produto. A gente tem uma frequência de análise laboratorial muito maior. E o que a gente vê é que, primeiro, raramente, não vou dizer para você que nunca, mas a gente ainda não pegou em 3, 4 anos de GEAP nenhuma fraude em produto. Tá? O pequeno produtor ele não se preocupa em fraudar. Ele preza muito mais pela qualidade do produto do que uma grande empresa. Ele trabalha em pequena escala, então se ele fraudar, ele está fraudando em pequena escala, para ele não compensa. Então, assim, quando há um desvio, há por um erro na técnica de produção. Tá?
Agora, análises microbiológicas inconformes, às vezes coisa simples, só de você falar, eles já se desesperam, porque para eles aquilo é, ai meu Deus, né? Então, eles têm muita preocupação, né? Muito mais do que um grande, tá? Então, quando você chega, que você detecta uma não conformidade, deu coliforme na água, ele quer parar tudo, ele quer resolver o problema, entendeu? Então, assim, é lógico que se eu interditar uma linha de produção de um pequeno, eu interdito o estabelecimento inteiro. Tá? Isso já ocorreu, e para ele realmente é um baque, porque ele vai ficar ali 15 dias, 20 dias sem produção, né? Então, mas eles têm uma preocupação muito maior pela qualidade do produto do que, às vezes, uma grande empresa. Você acha, então, que talvez em um comparativo te dê até, entre aspas, né, menos trabalho fazer essa fiscalização nos pequenos estabelecimentos do que nos maiores? Dá menos trabalho no intuito de que você está lidando direto com o produtor, mas o produtor, às vezes, ele não tem conhecimento técnico na área, então ele acaba você tendo que fiscalizar e orientá-lo, né? Olha, deu problema aqui, isso aqui é pós-pasteurização, então vamos trabalhar isso, vamos melhorar aqui. Você acaba sendo um orientador dentro do estabelecimento dele, e ele confia em você para isso, né? Então, assim, você trabalha numa relação com o pequeno muito mais de parceria do que a própria fiscalização, né? Isso é nítido, porque eles confiam em você, eles ficam te ligando, tirando dúvida e querem saber disso. Toda assim, as dúvidas técnicas deles, eles vêm tirar com você. E quando há um problema, você identifica, você aponta e você sugere as correções. E eles prontamente atendem. E aí, no caso da sua rotina, você roda o estado todo ou você roda alguma região específica? Não, hoje eu faço as inspeções para registros de estabelecimento e faço também as inspeções pós-registro, que a gente chama as periódicas. Desde Mantenópolis até Pedro Canário e Caparaó, não tem. A gente às vezes só escolhe uma rota. Semana que vem eu vou para Jaguaré, Conceição da Barra, São Mateus. Mas por enquanto, a gente ainda roda o estado todo, fazendo assim, porque dependendo do número de estabelecimentos registrados, aos poucos a gente vai passando esse acompanhamento para o profissional que está lá no município, né? Então, assim, o primeiro contato a gente faz a vistoria de registro, pós-registro, a gente acompanha aquele estabelecimento enquanto ele está no provisório. À medida que ele for passado por registro definitivo, ele passa a ser acompanhado pela unidade veterinária local. Entendi. E aí, então, você tem um deslocamento aí considerável ao longo das suas semanas entre diferentes regiões ali do estado para poder fazer esse acompanhamento. E aí, existe uma periodicidade pré-estabelecida para o retorno dessas fiscalizações nesses estabelecimentos ou não? Ou é variável? Todo estabelecimento registrado, ele passa por uma análise de risco. Nessa análise de risco tem quantidade de produtos registrados, qual a categoria desses produtos, né? Se é produtos de maior risco mais baixo, se ele já teve a análise laboratorial inconforme ou não, se ele tem um manual de boas práticas implantado, funcionando. Então, todos esses dados a gente joga numa fórmula e daquela fórmula a gente tira o grau de risco daquele estabelecimento. E, de acordo com esse grau de risco, é estabelecida a periodicidade. Então, o estabelecimento ainda não implantou o manual, está em fase de implantação. Ele tem 12 produtos registrados. Dentro desses 12, tem produto de alto risco, que são os produtos fiscais, por exemplo. Então, ele vai ter uma periodicidade bimestral. A partir do momento que esse estabelecimento que a gente acompanha bimestralmente, ele implanta o manual, né? Ele tem um histórico positivo, bom de análise,
aí essa análise de risco ele passa para ser quadrimestral, trimestral, aí vai depender dessa análise de risco. Essa análise de risco ela está no site do IDAF, ela está lá na página de agroindústria, né? Lá no CIAP, a gente tem uma formulazinha por categoria de estabelecimento, a gente joga os dados lá e tira essa sazonalidade de fiscalização. E como é que você explica para as pessoas o que você faz? Porque provavelmente quando você fala, eu sou médico veterinário, já vem alguém falando, meu cachorro está se coçando, meu gato está espirrando, meu cavalo mancou. E aí, como é que você explica para as pessoas o que é o seu trabalho dentro da medicina veterinária? Tem uma sobrinha que ela começou a cursar veterinária, no terceiro período ela veio me perguntar, tio, por que você não trabalha na sua área? Ela estava dentro da veterinária no terceiro período. Então, assim, as pessoas associam muito a questão da inspeção com a vigilância sanitária, né? O trabalho da vigilância sanitária. Os amigos mais próximos, quando ouvem as pessoas me perguntando, já falam assim, não dá seu cachorro na mão dele não, que vai sair embalado do outro lado. Então, assim, eu falo logo que eu trabalho na parte de alimentos, faço inspeção em frigoríficos, laticínios, né? A gente deixa bem claro isso, mas para muita gente realmente a veterinária não está associada à área de alimentos, né? Eu acho que esse é um trabalho que cabe até a gente mesmo, né? Que está trabalhando como fiscal agropecuário e até mesmo nosso próprio conselho veterinário divulgar um pouco mais com relação a isso, para ter a importância da nossa profissão, né? Para a segurança alimentar. Segurança, quando a gente fala em segurança, não é só a questão sanitária, mas é de produção também, né? Na parte de garantia da qualidade, da quantidade, enfim. A gente tem uma profissão ela é bem ampla, né? Então, a gente tem que explorar mais um pouquinho isso. Com certeza. Estamos aí no canal tentando fazer esse trabalho, né? Ótimo, excelente. E aí, Anderson, você Isso. pensando na questão do IDAF, né? Ele é um órgão estadual super importante. A gente sabe que recentemente houve um concurso para o IDAF, uma quantidade absurda de pessoas se inscrevendo para prestarem esse processo seletivo. Como você explicaria o papel do IDAF dentro do Estado, né? O que esse órgão faz? Quais são as diferentes facetas de trabalho que a gente pode encontrar? Você já entrou como temporário, depois você voltou como efetivo. Então, como é que pode ser essa carreira dentro do órgão? Sim, o IDAF é um gigante dentro do Estado do Espírito Santo, né? É um dos órgãos que mais oferece serviços para a sociedade, porque ele tem a parte de inspeção, ele tem a parte de defesa animal, tem a parte de defesa vegetal, tem a parte de agrotóxicos, mexe com a parte de registro de agrotóxicos, florestas. Então, ele é um órgão ambiental também, tem licenciamento ambiental, tem a questão da unidade da UTE, né, que é a parte de terras e cartografias. Então, assim, a quantidade de serviços hoje oferecidos pelo IDAF dentro do Estado do Espírito Santo, ela é muito grande, muito grande. E, assim, no interior, a gente tem uma noção de que a população conhece mais a atuação do IDAF, porque está mais próximo ali. O IDAF é um órgão que ele tem escritório em todos os municípios do Espírito Santo. Então, nós temos uma capilaridade bem grande, né? E a quantidade desses serviços que chegam até a população também é muito grande. Uma hora, qualquer um vai precisar dos serviços do IDAF. Hoje, o IDAF tem a segunda maior frota de carro dentro do estado, só perde para a polícia. Então, assim, é um órgão grande e que muitas vezes a gente fica um pouquinho escondido ali, né, fazendo a parte de fiscalização, porque a fiscalização muitas vezes ela não é muito bem vista por algumas pessoas, né? E o IDAF tem investido muito em tecnologia. Então, a parte veterinária foi feito concurso agora, né? E a parte de
defesa está se investindo em tecnologia e a parte de softwares e tudo mais para a gente também otimizar um pouco, né, o trabalho. Mas você teria assim, alguma sugestão de estudo para dar para os alunos que gostariam de fazer concursos, eventualmente, quando houver novamente essa oportunidade? Alguma dica, assim, alguma Assim, orientação? vaga sempre vai ter, tá? Foi feito o concurso agora, mas mesmo entrando todos do concurso, ainda vai ter necessidade de mais gente. A máquina pública ela não consegue crescer na mesma velocidade do que a privada, né? Então, estão entrando agora 15 veterinários, mas daqui a 2, 3 anos vão ter mais 10 frigoríficos, mais 10 estabelecimentos. Então, a necessidade sempre vai estar grande. Eu falo sempre que a gente tem que, para concurso, eu falo que a gente tem que fazer o feijão com arroz, fazer o básico. Não adianta você estudar só as matérias específicas de veterinária e ir mal em português, ir mal em informática, ir mal nas outras, porque são essas que vão fazer diferença. Nas específicas, se você for na média de todo mundo e for bem nas outras, as suas chances são grandes, né? Bom, foi assim comigo, né? Eu não fui nenhum expert nas específicas, mas nas de base eu fui bem, então eu consegui entrar dessa forma, né? Então eu falo assim, é bem geral, você tem amplo e estudar bastante legislação, somente para órgão público, as a 46 que sempre cai, né? Que é a que institui funcionalismo público, né? Que dão as regras, então bastante coisa para ler, tá? E com relação à questão de carreira e serviço público, existe muito, é o emprego dos sonhos, mas não é assim também, né? A gente também passa por muita coisa com relação à questão de estrutura, né, de reconhecimento, que a gente, às vezes, fica um pouco decepcionado com a profissão, né? Então, às vezes, a gente precisa de ferramentas para trabalhar e não tem, né? E a velocidade que o Estado promove isso, às vezes, é muito lenta pela necessidade que você precisa, né? Isso causa, às vezes, umas certas frustrações no decorrer da sua carreira, né? Então, assim, não é mil maravilhas, né? O serviço público tem as suas particularidades, tem os seus méritos, mas também tem muita coisa que é bem diferente. Eu falo isso porque eu trabalhei no setor privado e depois eu vim para o público também, né? Eu fiquei 2 anos e meio fora do IDAF e depois voltei. Então, você vê assim, e às vezes no privado você, estou precisando disso para fazer isso, rapidinho você consegue, você está ali. Às vezes no IDAF leva 6 meses, 8 meses para você comprar um dosador de cloro, né? Tem que fazer licitação, termo de referência, e às vezes é muito burocrático, uma burocracia que é necessária muitas vezes, mas isso leva tempo, isso às vezes pode te deixar um pouco ansioso. Pensando no que você já acumulou de vivência e de conhecimento até hoje, o que você diria para o Anderson que estava lá entrando na graduação? Eu não me arrependo em momento nenhum da minha trajetória, do que eu fiz, do que eu faço hoje. Eu tenho algumas experiências na minha vida profissional, do próprio do produtor falar, olhar nos meus olhos e chorar, dizendo, olha, obrigado porque você veio aqui, você foi que me deu apoio, que você me incentivou, e hoje eu criei minhas filhas, eu tenho uma filha que está na faculdade, foi graças a isso aqui que você me ajudou a construir, né? Então, assim, é muito gratificante isso. É muito gratificante você ouvir de um pequeno produtor lá de Águia Branca, né? Que você foi lá, fez uma vistoria, orientou, sugeriu alterações no projeto, ele construiu. Tem experiências em Conceição da Barra de uma associação de apicultores que a gente trabalhou desde o início, desde o terreno, e eles construíram em forma de mutirão nos finais de semana, e todo final de semana eles batiam foto, olha, nós já fizemos isso, e mandava foto para mim.
e hoje eles têm uma estrutura muito bacana. Então, são 16 associados e, assim, a gratidão você vê estampada, né, no rosto deles. Então, assim, é um trabalho que é muito gratificante. E eu, sinceramente, nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que eu não mudaria em nada, não. Acho que eu teria, talvez, na graduação, estudado um pouquinho mais, me aprofundado um pouquinho mais, porque eu deixei muito para fazer isso depois que eu me formei, né? Assim, a minha entrada no IDAF foi até um pouco traumática, porque eu assumi num dia, eles me deram a chave do carro, olha, o frigorífico fica lá e pronto. E eu tive que ir para lá sem nada, só pelo que eu tinha acabado de me formar. E, assim, se eu não tivesse se eu não tivesse parado e estudado, corrido atrás, eu acho que eu teria desistido lá mesmo, né? Mas eu, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa e não me vejo também, até agora, o momento de parar, né? Enquanto eu puder estar ajudando, orientando, eu fui chefe do serviço de inspeção do CIA durante 8 anos. Eu assumi em 2008 e fizemos o trabalho de estruturação, né? Formamos uma equipe e fomos até ao reconhecimento da equivalência do CISB pelo mapa. Depois de lá, eu busquei outros caminhos. Fui para a captação de recursos, já que eu tinha um MBA em gerenciamento de projetos, fui buscar outros áreas. E surgiu em 2015 um convite para ir para a SEAG, trabalhar como gerente de produção animal, na Secretaria de Agricultura. Lá eu fiquei por 2 anos e meio. Até então, eu tinha uma cabeça de fiscal. Eu era chefe de serviço de inspeção, eu tinha uma cabeça de fiscalização. E trabalhava com empresas que pagavam um responsável técnico que discutia as questões técnicas com a gente. E quando eu fui para a SEAG, a realidade lá era completamente diferente. A gente tinha que trabalhar muito mais fomento. E trabalhei com quilombolas, trabalhei com assentamentos, com associação de pescadores. Isso mudou um pouquinho a minha cabeça com relação à inspeção em si, né? Falar quantos pequenos produtores estão aí produzindo queijo, vendendo queijo nas feiras, nos mercadinhos ou de porta em porta. Mas eles não têm condições de se registrar no CIEI, nós vamos fingir que não existe? Existe. Está aí. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente tem que buscar alternativa para esses pequenos. Não tem como a gente falar em inspeção sem falar em parceria, sem falar em orientação com o pequeno produtor, porque às vezes eles não têm nem acesso à informação, eles não conseguem nem chegar próximo para saber o que está certo e o que está errado, eles não têm nem esse conhecimento. Então, quando eu voltei da SEAG, surgiu a ideia da gente criar uma gerência para o pequeno, uma gerência que fosse mais próxima, mais orientativa e formasse uma parceria maior. E desde então a gente vem trabalhando dessa forma. Então, hoje, eu consigo chegar em casa tranquilo, com a minha cabeça leve, sabendo que eu fiz o meu trabalho bem feito, sem ter apurrinhação, né? Porque o pequeno ele está ali para te sugar, para pegar informação sua. E se você trabalhar em parceria, se você souber conversar e orientá-lo da forma correta, a gente consegue bons resultados. E as nossas análises laboratoriais dizem isso. É bem bacana a gente pensar nesse papel social que o médico veterinário tem, né? Exatamente de fazer essa ponte entre, muitas vezes, o pequeno produtor, aquele que tem menos recurso, menos acesso à informação, e trazer ele sem excluir, porque é muito mais fácil você dizer para o cara, olha, você não tem condições de fazer isso, então vai procurar outra atividade, do que você tentar estruturar um serviço
que oferece para ele a informação no nível que ele consegue alcançar, para que ele chegue a uma qualidade aceitável ali do produto dele e consiga inserir isso no mercado. E eu achei interessante também que você comentou sobre apicultores. Então, assim, a gente percebe que é um trabalho também bem amplo, né? Você atua ali em várias frentes diferentes. Então, você trabalhou em frigorífico, você trabalha com produtor de queijo, você trabalha com apicultor, você trabalha provavelmente em algum nível com pescado. Então, é bem interessante porque acaba sendo muito dinâmico também, né? Eu me considero um veterinário generalista na área de inspeção. Tá? Então, eu sei um pouco de cada área. Não tenho vergonha de falar que eu não sou especialista em área nenhuma. Quando eu estava no CIA, houve essa necessidade de especializar, né? Então, quando a gente montou a equipe, eu trouxe uma pessoa só para leite, só para lidar com a área de leite, outra só para carne, outra lidou só com ovos e mel, né? Produtos de abelha. Com pequeno, a gente não tem essa especialização lá dentro da nossa gerência. Então, eu me considero um generalista, né? Eu sei um pouquinho de cada coisa, eu sei o básico de cada coisa, né? Mas, por isso que eu falo, a gente continua estudando, porque a gerência lá, a gente ajuda também, a gente tem um outro programa dentro da gerência, que é o SUSAF, que é o programa que dá apoio aos serviços de inspeções municipais, né? Através de um programa que oferece uma equivalência, como se fosse o CISB, né? Então, o SUSAF é uma equivalência do Serviço de Inspeção Municipal com o CIAP, que é o Serviço de Inspeção de Agricultura de Pequeno Porte. Então, os municípios que conseguem essa equivalência, elas passam a comercializar, os produtores têm a possibilidade de comercializar no estado inteiro, não só mais em âmbito municipal. E hoje nós temos 9 municípios que têm essa equivalência já reconhecida, né? Domingos Martins, Marechal, Castelo, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro, Linhares, Cariacica e Viana. Então, esses municípios eles já têm a competência, né, de indicar o estabelecimento, e esse estabelecimento, mesmo com inspeção municipal, fazer o comércio estadual. E dentro desse programa, uma das coisas que mais me dá prazer dentro deles é a questão de compartilhar experiências e conhecimento. Porque o médico veterinário que está lá no serviço de inspeção municipal, isolado, às vezes ele não tem equipe, é ele mais um, é ele um técnico, a dificuldade que eles têm em capacitações, em tirar dúvida, poxa, eu estou com uma dúvida aqui, a quem eu vou recorrer? Então, assim, o SUSAF ele vem trabalhando de juntar todos esses municípios, né? Porque a dificuldade de um é a dificuldade de todos. E a gente, juntos, buscando as saídas e melhoria desses serviços. Então, assim, muito prazeroso sentar com um serviço de inspeção que está muito bem montado, muito bem estruturado, que tem todos os processos, documentos, tudo muito bem formalizado. Que, infelizmente, isso não é a realidade da nossa maioria. Tá? Muitos municípios ainda encaram o serviço de inspeção municipal como se fosse um custo, e não como um investimento para o município. Tá? Então, poxa, o SIM precisa ter um veterinário, vou ter que pagar um médico veterinário, entendeu? E quando a realidade é que o serviço de inspeção ele vai gerar empregos formais, o produtor vai começar a emitir nota fiscal, porque ele vai vender para um supermercado, ele vai vender para um estabelecimento maior, então ele vai passar a tirar nota fiscal, então ele vai ter receita, vai aumentar a receita do município, vai gerar trabalho formal com carteira assinada. Então, sem falar, é lógico, na questão de saúde pública, né? Redução de casos de toxinfecções alimentares e tudo mais. Então, assim, é difícil ainda, a gente tá trabalhando isso, mas é difícil você colocar na cabeça de um prefeito, de um secretário de Agricultura, que serviço de inspeção é investimento, não é custo para o município. Então, assim,
Nós temos serviços de inspeções aqui fantásticos, municipais. Pessoas competentes, dedicadas, com toda a estrutura, e a gente tem dado as mãos e caminhado juntos. Então, essa parte de instrução, de informação, de às vezes, estou com uma dúvida, isso tudo a gente faz também. E aí, Anderson, qual seria a mensagem, então, que você gostaria de deixar para os futuros médicos veterinários ou pessoas que até já se formaram, mas estão procurando, às vezes, uma colocação nessa área, como forma de incentivo, né, para as pessoas abrirem aí os olhos com relação à sua área de atuação? Eu vejo assim, nós somos carentes em responsáveis técnicos, tá? Mas bons responsáveis técnicos. Muita gente que acha que responsabilidade técnica é só assinar e passar lá uma vez por mês. Não é isso. Um bom responsável técnico ele tem que gerar lucro para o estabelecimento onde ele dá assessoria. Tá? Hoje o mercado para a responsabilidade técnica ela é muito aberto. Tá? Nós somos carentes, nós temos municípios onde não tem ninguém. Nós temos um estabelecimento que fala assim, eu tentei contratar alguém, mas não tem ninguém aqui. Então, assim, se você vai ser responsável técnico, estuda aquilo. Não adianta você nunca entrou dentro de uma fábrica de linguiça e querer assinar para uma fábrica de linguiça. Entendeu? Você tem que estar lá para orientar, para gerar lucro para o dono do estabelecimento, saber de fórmulas, saber de boas práticas, né? Porque assim nossa profissão vai ser valorizada. Quando você fala muitas vezes no RT com o dono de estabelecimento, ele fala, poxa, mas vou gastar meu dinheiro, o cara vem aqui só para assinar, e não é só para assinar. Não é só para assinar. Tá? Então, assim, eu vejo esse mercado, para os novos aí, muito específico. A pessoa tem que ser boa naquilo que ela faz. Né? Aí ela vai ter retorno. Eu tenho certeza que se você gastar R$10 e não te trouxer retorno, é mais caro você gastar 100 do que ter o retorno daquilo. Né? Então, assim, você é valorizado não só a profissão, mas também como profissional. Eu vejo o mercado hoje, principalmente na área de embutidos e laticínios, bastante promissor e aberto. Tá? Mas precisa de dedicação também. E assim, eu falo isso porque o RT ele facilita a minha vida. Tá? Um estabelecimento que ele é bem instruído, que ele é bem orientado, que ele é bem acompanhado por um RT, né? Para mim, o meu trabalho lá ele é melhor. Tá? Então, assim, questão profissional na área de alimentos, se você não pensa no momento assim, é difícil falar em carreira pública, né? E se depender de concurso, você sai da sua mão, do seu controle, né? Você nunca sabe quando é que vai ter, se vai ter, né? Como é que vai ser. Então, assim, quer trabalhar na área de alimentos? Vai estudar, vai se capacitar naquilo. Tá? Eu falo assim, eu sou generalista, mas eu sei um pouquinho só de cada coisa. O básico eu sei, questões estruturais, o processamento, tá? Então, mas minha vocação é carne, da área de carne. Mas eu sei de mel, porque eu já tive meu pai já teve apiário, então eu já trabalhei um pouquinho, pescado também, eu sei um pouquinho. Agora leite que eu sou, né, eu não gosto na verdade da área de leite, então eu sei o básico. Mas assim, se especializa, estuda, corre atrás, o mercado está aberto, tá? Faço um bom trabalho, uma boa orientação. Eu vejo com muito bons olhos, tem algumas empresas de assessoria começando a se firmar aqui no estado, que vão dar consultoria,
não só na área de granjas, né, de criação, mas também na área de industrialização. Então, eu vejo também essas empresas, na verdade, são tipo associações, 3, 4 colegas veterinários se associam e ali eles passam a fazer essas consultorias. E tem gerado bons frutos. Nós temos boas empresas que estão trabalhando nessa área e começando a gerar bons resultados, né? E quando gera resultado para o produtor, aí você pode ter certeza que o resultado para a empresa vem também. Interessante isso, porque a gente tem os dois lados, né? O trabalho do responsável técnico é extremamente importante, ainda está numa crescente as pessoas conseguirem entender a importância desse trabalho dentro dos estabelecimentos de diferentes naturezas, e também tem a questão do próprio profissional se posicionar e não se submeter a ser a pessoa que só vai lá assinar um papel e troca, como a gente ouve falar, né, em estabelecimentos de pequenos animais, a pessoa vai lá, troca por saco de ração, passa lá uma vez a cada não sei quanto tempo ou assinar um papel. Então, acho que tem o papel dos estabelecimentos, das indústrias, dos empregadores do responsável técnico, e tem o papel também do médico veterinário que quer enveredar por essa área, saber se posicionar e mostrar a importância do trabalho que ele faz. Foi o que você disse, né? Um bom responsável técnico facilita o seu trabalho. E ele diminui também o impacto que qualquer processo que não caminhe bem pode gerar para aquela indústria. Então, é importante as pessoas terem atenção a isso e não virem só repetindo aquele velho padrão de fazer de qualquer jeito, porque isso aí acaba tendo impacto tanto para a indústria, quanto para o estabelecimento, quanto para o profissional. Então, a gente tem que se posicionar também para ressaltar a importância dessa área de atuação, né? Sim, eu me lembro na época que eu saí do IDAF como temporário, fui trabalhar numa rede de supermercado. No meu primeiro dia, o dono da rede me chamou e me mostrou um processo judicial, onde constava que, se eu não me engano, acho que a ACAPES, que é a Associação de Supermercadistas, tinha ganho na justiça que não era obrigada a ter um RT em supermercado. Então, ele me mostrou o processo. Eu não sou obrigado, mas eu estou te contratando porque eu entendo que o seu serviço aqui dentro vai me trazer retorno. Então, assim, eu podia muito bem ter feito isso, mas o que ele esperava de mim naquele momento? Ele esperava era o retorno. Ele não estava me contratando porque ele era bonzinho, porque ele era obrigado, né? Ele queria um retorno. E dali eu tive que trabalhar para dar retorno para a empresa. Dar retorno como? Diminuindo perdas, melhorando a armazenagem de produtos, aumentando o tempo de prateleira. Então, eu tive que trabalhar nesse sentido para poder gerar esse retorno para a empresa onde eu estava. E, assim, eu falo que o RT, hoje, muita gente é aversa ao RT por própria culpa nossa, né? Por própria culpa da nossa categoria, da nossa profissão, e viu ali simplesmente uma oportunidade, falou, vou lá assinar e troco no saco de ração. Então, assim, a partir do momento que você passa a ser uma ferramenta dentro do estabelecimento de melhorar a qualidade, melhorar as boas práticas, diminuir custos de autoinflação, de perda de produto, aumentar o tempo de prateleira do produto, às vezes corrigindo a fórmula, inclusive, né? Às vezes até simplesmente na manipulação, às vezes no processamento. Pelo simples fato de você trabalhar essas coisas, seu trabalho é valorizado. Você pode ter certeza disso. O seu trabalho vai ser valorizado. Então, nós temos grandes empresas aí que hoje não abrem mão de um profissional médico veterinário dentro da sua planta, porque ela sabe da importância e sabe que traz retorno para ela, né? Então, só isso. Então, quer dizer, lugar para trabalhar tem, né? Tem. Então, a gente está crescendo, né? O Espírito Santo está crescendo como um todo nessa parte de alimentos, né? A gente sempre foi bastante importador de outros estados, né? Principalmente carne e tudo mais. O Espírito Santo agora ele tem ainda espaço para crescer nessa área e tem crescido, principalmente os artesanais também, é um campo aí que
que tem crescido bastante. Inclusive, é chamariz turístico de muitos municípios, né? Sim. A produção desse tipo de bem Turismo cultural. gastronômico, né? Exatamente. Acaba Cada município sendo tem importante seu para a economia do carro-chefe, né? município. Sim, com Verdade. certeza. Uhum. Anderson, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo, acho que você trouxe vários pontos muito importantes da atuação na agroindústria de pequeno porte. Então, queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. A gente vai pedir para quem está assistindo o vídeo curtir, compartilhar, né, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações. E na semana que vem a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!